Bom, irmãos, vamos ler o livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, vamos dar sequência no estudo da palavra de Deus. Você que estiver ouvindo aí e tem interesse em todo o estudo, nesse canal que você vai estar assistindo, tem todo o estudo na playlist. Você pode ir lá desde o começo e pegar desde o primeiro capítulo de Gênesis até aqui onde nós estamos hoje, que é 2 Samuel, capítulo 7. Deixa eu soltar a narração aqui, só abrir o celular. 2 Samuel, capítulo 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a casa de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo,
que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a essa palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Irmãos, então tá aqui, né? A gente acabou de ler aqui o capítulo 7. Esse capítulo 7 tem algumas coisas interessantes. Inclusive, se fala muito hoje, tá? Discute-se muito essas coisas hoje, né? Que Deus, ele deu ordem para construir um templo para ele ou não? As pessoas pegam textos fora de contexto e diz: não, Deus não mandou. Óbvio, ele não mandou. Mandar ele não mandou. Mas aqui fica explícito que ele autoriza. Ele autoriza que se faça. A gente tem que entender, irmãos, e a gente vai ler aqui, eu vou mostrar os versículos bíblicos, que existia-se uma ideia de que Deus morava na arca. E quando a arca ia no meio do povo, isso significava que Deus estava ali, andando no meio deles, andando no meio do povo. O porquê? Por conta o próprio Deus dizendo para eles: eu não estive no vosso meio, eu não andei no vosso meio. Então, tire-se daí o entendimento que Deus está no nosso meio, né? Logo, não pode existir uma casa para Deus morar. Mas, irmão, Deus nunca morou numa casa, assim como ele não morava na tenda que ele disse que foi feita para ele. Vamos ler aqui. Primeiro ponto de observação. Segundo Samuel, no capítulo 7, o versículo 3, irmão, se nós observar bem, observa aí vocês mesmos, ó. No capítulo 3, Samuel fala: sim, vai, faze tudo conforme está no seu coração. Olha só, e disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. A gente observa, pessoal, que Natã, quando está falando isso, e ele diz que Deus está dizendo: vai, que faça tudo, né? Porque o rei consulta a Deus através dele, que é um profeta. Mas você percebe aqui que, na verdade, não foi Deus, foi o próprio profeta Natã que falou isso. Porque no versículo seguinte, o 5, Deus fala totalmente ao contrário. Ou seja, o que a gente entende aqui? Que muitas vezes, irmão, coisas que aos nossos olhos parecem ser boa, aí a gente arrisca, né? Eu vou falar que é Deus que está mandando dizer, porque afinal de contas isso é bom. Não tem como Deus não falar não. E aí acaba-se entrando em desobediência à vontade de Deus. Exemplo, às vezes a pessoa entra na casa do outro e fala: Deus vai te abençoar, Deus vai te... Alguém está doente, fala: não, Deus vai te libertar, Deus manda dizer. Por quê? Na cabeça dele, fica liberto, é bom. Deus vai fazer, porque é uma coisa boa. Mas esse pode não ser o plano de Deus. E aí a pessoa está usando o nome de Deus partindo de uma presunção. Você está presumindo que Deus está querendo algo bom. Quer ver? Vamos ver. Disse Natã, e disse Natã ao rei. Aliás, vamos pegar um versículo anterior ainda. Disse o rei ao profeta. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, Natã está abençoando, tá? Natã
Aliás, não está falando que é Deus quem está dizendo. Ele está abençoando, Deus vai ser com você, Davi, pode ir lá. Mas aí Deus falou, não, quem mandou você falar para ele ir? Versículo 4. Porém sucedeu naquele mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã e disse, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo. Ó, Deus está dizendo, eu andei em tendas e em tabernáculo. O que Deus está querendo dizer? Eu estive no meio de vocês em tenda, em tabernáculo. Por quê? A ideia de tenda e tabernáculo, irmão, é a ideia de um templo móvel. Por que um templo móvel? Porque para Deus, Ele está querendo dizer, aonde o povo for, eu estarei com vocês. Ou aonde eu for, vocês estarão comigo. É o templo móvel, né? E hoje, depois que as coisas se cumpriram, a gente sabe que o templo hoje é Jesus Cristo. Quando Ele fala, eu vou derrubar esse templo em 3 dias, em 3 dias eu vou edificá-lo. O que é Jesus? Um templo móvel. É um templo móvel. Porque Deus jamais vai habitar em locais, em espaços geográficos ou coisas que um homem pode fazer. Aí no versículo 7, olha só. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, ó, em todo lugar que eu andei, ou seja, Deus está querendo dizer que Ele estava no meio do povo através da arca do testamento. Falei porventura alguma palavra ou alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificaste uma casa de cedro? Isso aqui eu vou ter que ler tudo, irmão, porque tem partes aqui que algumas pessoas presumem que está falando de Jesus, mas pode ser que não, vamos ver. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosses soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosses, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Isso aqui é uma promessa que ele está fazendo no futuro, que os filhos deles estarão em um lugar onde nunca mais serão afligidos, nem os filhos da perversidade poderão alcançá-los. Aqui já começa a dar o entendimento de uma profecia sobre o reino de Deus. Aí segue no 11. E desde o dia em que te mandei que houvesses juízos sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Ou seja, Deus agora está fazendo saber. Agora que Deus está decidindo, eu vou fazer você saber que eu quero uma casa. Ou seja, Deus agora vai determinar, sim, pode fazer uma casa de cedro. Isso também está querendo dizer o quê? Que sim, que Deus determinou que o último lugar de peregrinação deles é Israel, onde eles estão. Então, a casa fixa, gente, significa que não haverá mais mudança. Aí o 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, está falando para Davi. Quando você morrer, Davi, então farei levantar depois de ti. Aqui que entra dúvida, gente. Será que ele está falando mesmo de Salomão, que veio depois dele? Ou será que ele está fazendo menção que virá dele, que seria Jesus? Olha só. Então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Aqui fica entre aspas. Alguns acreditam que está falando de Cristo, mas eu acredito que está falando mesmo de Salomão. Por quê? O versículo seguinte ele fala: este edificará uma casa ao teu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre.
É essas partes de confirmar reino para sempre, junto com a outra parte de cima que fala que o Senhor vai estabelecer a sua casa para tudo sempre, né? Sempre com essa palavra sempre é que dá a margem de entender que é uma profecia sobre o Messias, tá? Aqui, Deus está estabelecendo o pacto que Deus está fazendo aqui é com Davi, porque ele está falando com Davi, mas com o trono, irmão. O trono. Ou seja, pode ser que senta um rei lá que não é bom, a promessa de Deus está sobre o trono. O que é o trono? Não é aquele trono, é a posição do líder do povo. É uma promessa sobre a posição, aquele que vai governar. E óbvio, quando Jesus sobe ao céu, ele senta-se no trono e ali nunca mais haverá alteração. Então, tá firme o reino dele para todo sempre. Aí vamos ver, ó. Confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Né? E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos dos homens. Né? Aí fica dúbio aqui, né? Mas provavelmente é Salomão. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como atirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Você vê que ele está constantemente dizendo sobre o trono firme para sempre. Tem sempre alguma palavra sempre, né? Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Bom, aqui em diante, irmão, é só Davi fazendo agradecimento, uma oração, se humilhando. Quem sou eu, Senhor, para que tu me exalte ou faça o meu nome forte? Mas eu estou aqui, eu vou te servir. Né? Eu acho que não tem muito o que nós analisar ali. Alguém tem algum comentário, irmão? Alguma observação? Cristiano, pode falar. Graça e paz a todos, a todas. Irmãos, eu queria perguntar, na hora que o irmão falou da palavra de Deus assim, que o Senhor castigará os filhos, o Deus do Todo-Poderoso, que falou assim, vai castigar como açoites da terra e tudo da terra. Então quer dizer que se os irmãos que não pode falar o nome da igreja que a gente ia, mas eles açoitavam o povo, falou, Deus está passando um açoite aqui, né, irmãos? O que o irmão pode falar para nós essa parte, irmão Josafá? O açoite da terra, que ele vai usar, açoite de homens, é quando ele permite que outros povos iam lá e faziam guerra, levavam eles presos, como aconteceu no futuro. Né? Por conta deles se desviarem, Deus ele não vem aqui na terra, mas ele usa os recursos da terra para abençoar e para corrigir. Então, lá no futuro a gente vai ver, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Não porque ele é temente, não. O meu servo que fala ali é todo aquele que obedece a Deus. Então Deus manda, coloca no coração de Nabucodonosor de ir até Israel, que era longe, e levá-los presos, e levou preso. É o jeito de Deus castigar. Mais alguém, irmãos, tem alguma coisa para perguntar? Eu gostaria de perguntar, irmão Josafá. Sim, irmã Luísa, pode perguntar. Sobre a arca. Será que existe até hoje em Israel a arca da aliança? Sumiu. Ninguém sabe mais onde foi parar a arca. É muita guerra que teve lá, muita guerra, muita destruição. Depois que destruiu lá o templo, aquelas coisas, a arca simplesmente sumiu. Ninguém sabe mais onde está. Deus abençoe. Amém, irmã. Amém. Bom, vamos para o capítulo número 8. Deixa eu soltar aqui. Só uma pergunta. Ali no verso 27, já lá no final, está escrito assim: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo a revelação dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo animou para fazer oração. No caso de fazer casa, irmão, por onde a gente passar, a gente tem o direito de invocar. Não, ali está falando do templo de Jerusalém.
Só. É aquele templo lá, não tem nada a ver com as casas nossas aqui de hoje. Tá bom? Irmãos, então vamos lá? Capítulo 8. Vamos soltar aqui. 2 Samuel, capítulo 8. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou das suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, pelos deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar em vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Joabe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom. Em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Aqui, irmãos, né? As guerras de Davi. Davi foi um homem de guerra, pelejou muito, vencendo todas elas. Vale destacar aqui que nessas guerras, Davi ia nas guerras, tá? Ele ia nas guerras, ele ia na frente das guerras. Para eles, naquela época, o rei, irmão, teria que ser um homem valente, corajoso e o primeiro bom soldado. E Davi mostrou isso antes de ser ascendido a rei, que ele era bom soldado. Então, nessas guerras aqui, ele ia nelas, ele ia em todas. Ele não ficava lá e mandava o exército ir, não. Então, realmente, literalmente, Davi vencia as guerras. Ou seja, literalmente por quê? Porque ele estava lá vencendo elas. Ele estava lá no meio delas. A gente vai ver isso mais para frente, né? E vocês vão entender que Davi ia. Por quê? Porque vai chegar um momento em que os comandantes dele vão pedir para ele não ir mais. Aí é onde vai acontecer coisas ruins. Alguma pergunta aqui, irmão, para fazer? É porque esses textos são pequenos e são relatos, né? Às vezes não tem muito o que perguntar, porque está escrito no próprio fato, né? O fato relatado, né? Que ele fez guerra, ele venceu as guerras e assim por diante. Vamos para o capítulo 9? Vamos soltar aqui. 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba.
Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Era coxo de ambos os pés. Vocês sabem quem que era essa criança, irmão? Vamos ver se vocês lembram. Aliás, filho de Jonatas. Era filho de Jonatas. Mas aonde que ele apareceu, né, nessa história? Tá falando dele agora, mas já tinha falado dele anteriormente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês lembram naquela parte que Jonatas, aliás, os filhos de Saul começam a correr, fugir? Lembra dessa parte? E tem uma criança que um dos empregados vai correr e fugir e deixa a criança cair. Sim. Lembra, né? A criança cai e lá fala aquela fratura, ela machuca as pernas. Era esse rapaz. O resto morreu tudo. Lá porque os inimigos entraram e tudo que eles procuram em primeiro lugar é acabar com o líder de lá, o rei. Então eles entram, os inimigos, e matam o rei, toda a sua família. Mas essa serva, essa empregada, conseguiu escapar. Mas por azar, coitada, a criança era pequena. Ela deve ter saído para pegar a botija d'água ou de pão, porque a ideia é ir para as montanhas e ficar dias lá. Lá é frio. Então ela deveria estar querendo pegar uns ocochoados lá, uns cobertorzão e pão e água, e com tanta coisa na mão, porque se pega só criança, é difícil deixar cair, né, gente? Você pega, que nem as mulheres fazem, que eu acho que elas botam o menino aqui, agarradinho aqui de lado, ele fica com as perninhas presas aqui, e você consegue fugir. Provavelmente ela estava carregando muita coisa, porque a ideia era ficar longe, e deixou cair. E aí, esse é o rapaz chamado Mefibosete. Guarda bem essa história, que nós vamos ouvir de novo no futuro. Vai falar de novo desse rapaz. Então Davi, tá? Aliás, agora voltando aqui, no capítulo 9. Então Davi se lembrou, né? Aqui diz: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Irmão, o que você acha que Mefibosete e o empregado dele, que era Ziba, eles devem ter pensado? Quando os empregados chegam lá e falam: Olha, Davi está procurando descendente de Saul. O que vocês acham que eles pensaram? Eles pensavam que ia morrer, né? Que alguma coisa ia acontecer de ruim com eles. Exatamente. Por quê, irmão?
Porque, pela lógica, quem era para ser rei? Era Saul, né? Não, agora ali, naquele tempo que está Davi. Quem era para ser rei? Era Jonatas. Não, mas Jonatas está morto. Era Mefibosete. Aí é o filho. Isso, é Mefibosete que era para ser o rei. É a ordem, assim, o rei, até o dia de hoje, vocês sabem, o rei é passado para descendências. Então, era muito mais do que natural um outro rei falar, tem alguém vivo? Tem, mata. Porque senão, pode ser que eu fique velho, eu morra, e alguém, porque a ideia, gente, não é só a pessoa que vai fazer isso, é uma política. As pessoas precisam de um motivo para criar uma rebelião. Eles são contra Davi. Eu estou te dando um exemplo do que pode acontecer. O que os opositores de Davi eles podem estar dizendo? Eles podem fazer para levantar um motim. Olha, Davi é injusto porque tem um rei que é legítimo. Vocês vão ver isso mais para frente. Tem um rei que é legítimo. O que a gente vai fazer? Então eles podem usar Mefibosete como pretexto para tentar matar o rei. Entendeu? Então, o jogo político é esse. Qual que é o jogo político? Elimine qualquer tipo de porta que alguém possa entrar para me atacar. Mas Davi, primeiro, ele tá... isso aqui, gente, ele só fez isso porque ele realmente tem fé no coração que foi Deus que colocou ele lá. Não vai sair. Pode ter filho de Saul vivo. Até Saul mesmo estava vivo. Ele nem estava preocupado em tirar a vida de Saul. Mas ele, como ele amava Jonatas, né, ele falou, tem algum descendente da casa de Jonatas também? E aí ele lembrou e mandou restituir todas as terras, né, e tudo isso que a gente acabou de ler aqui. Então foi uma decisão de Jonatas que foi um espanto para aquelas pessoas, né? Foi realmente um ato de benevolência, porque ele, quando ele está dando terra, ele também está dando o quê? De certa forma, quando ele devolve terra. Terra é o que para eles lá? Era dinheiro. Dinheiro hoje é o que para as pessoas? Poder. Não é poder? É mais empregado, mais gente trabalhando, aumentando o número de... Ele pode criar até ali umas quadrilhas dele ali, de gente. Ele pode criar um exércitozinho dele lá. Mas Davi não se preocupou, falou, devolve tudo que é dele. E isso Deus se agrada, irmão. Confia em Deus. Davi não estava confiando nele, na astúcia dele. Ele estava fazendo o que é justo e o que é correto. Ele falou, devolve. Deixa eu ver o que mais. No versículo 7. E disse-lhe Davi, olha só que interessante. Por que Davi diz isso? Ó? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. Você viu aqui que Davi, ele percebe que o homem está assustado. Agora nós vamos mesmo embora, vai todo mundo embora. Porque Davi mandou trazer todo mundo. Vem, traz lá todo mundo. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha só, ele deu as terras, os seus empregados vai lá, trabalha, produza, mesmo assim eu quero que Mefibosete come na minha mesa, para que ele coma bem. Quando ele está falando Mefibosete, gente, ele está querendo dizer Mefibosete, a esposa, os filhos, os sobrinhos, os netos, a sogra, até a sogra. Tô brincando, né? Entendeu? Quando ele fala a pessoa, significa toda a sua casa, que é toda a sua família, né? Então é bastante gente. E a mesa do rei, não é que na mesa exata do rei estava todo mundo lá, porque não cabe. A mesa do rei significa comida que o rei come, né? A mesma comida que o rei come. Então é isso que Davi tá dando para ele, ou seja, tudo que me derem, tudo que eu tirar de dízimo, de lucro, né, da melhor da terra, fruta que alguém vai me trazer de não sei de onde, tudo que chegar na minha mesa eles vão comer também, igual, né? Isso é bênção. Irmã Cristiane, pode falar. O irmão Josafá, isso que é virada de cativeiro, como a gente ouvia, né, antes. Isso aí, foi. Do irmão, hein, que ficou numa boa. Saiu, acordou, dormiu pobre, acordou rico. Eu já vi isso, eu já vi pregação assim, você vai dormir pobre, acordar rico. Oh Deus. Mas é isso aí,
né? E guarde então essa história, tá? Mefibosete. Eu peço que cada um agora, não precisa abrir o áudio, repete esse nome. Mefibosete. Faz esse, como é que fala? Essa prática, que isso vai te ajudar a guardar este assunto, tá? Isso é técnico. Você fala esse nome, que isso cria um ponto de lembrança, tá? Fala aí, ó. Mefibosete. Fecha o olho e fala Mefibosete. E lembrando do que foi falado agora, você vai guardar aqui lá na frente. Você vai dar vontade de esganar esse Mefibosete. Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, vamos agora para o capítulo 10. Deixa eu só abrir aqui. Gente, tá ligado diretamente no meu celular, então pode ser que alguém liga aqui, entendeu? Liga aqui, aí eu só não vou conversar com a pessoa, não, vocês vão ouvir. Mas vamos lá, capítulo 10. É 10, né? 10. 2 Samuel, capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que, por Davi te haveres mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé, dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os ciros de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou a Abisai seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os ciros. E estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os ciros que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os ciros se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os ciros os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os ciros de ainda socorrer aos filhos de Amon. Irmão, você viu aqui que interessante? Aqui tem um assunto bem polêmico, bem interessante para nós. Irmão, o que é
que esse rei, bem estúpido, né? Porque estava em paz o tempo todo. Por que Davi ia querer arrumar briga com ele, se mandou consolar? Você viu que quando você é bom, o povo é tão ruim que eles não acreditam quando tem uma coisa boa, né? Ele quer fazer paz. Tá, mas voltando ao assunto aqui. O que eles fizeram, gente, para fazer com que os servos de Davi se sentissem envergonhados? Cortaram as barbas deles. E naquela época, a barba era uma honra. Isso. Então significa que todo homem era barbudo. E hoje não pode ficar com barba. Não pode. Agora, ó, sabendo disso, que é uma tradição, é comum, é natural em Israel, vocês acham que Jesus era o quê? Barbudo, né? Barbudão. Jesus era barbudo. Ou seja, todo mundo era barbudo. Tá? Esse negócio de fazer a barba aqui, ó, isso veio muito tempo depois. Isso é coisa de nós aqui, o Ocidente, né? A única nação naquela época que tiravam a barba, mas isso era por causa de uma, como é que fala? De uma política de... Como é que você fala para evitar doença? Política sanitária, eu acho, né? Os egípcios eram muito inteligentes. Eles limpavam pelos do corpo, tudo, porque isso ajuda a eliminar fungos, bactérias. Vocês sabem que pela história, os egípcios são considerados uma nação avançadíssima naquela época, né? Mas os judeus, a barba não é mais uma questão de como é que fala, de saúde pública. Como é que eu posso dizer? É um adorno que eles sentem de Deus. Aquilo Deus me fez assim. E eu vou ficar assim, né? Então, para você envergonhar um homem, você tirava a barba dele. E Davi ficou tão envergonhado quando viu aqueles homens sem barba. O que Davi falou? Manda estes homens ir para tal terra lá, não sei na onde, e deixa eles lá até que a barba deles cresça de volta, e aí eles podem voltar. Olha, você viu? Então, se a barba cresce no rosto do homem e não cresce no rosto da mulher, é porque Deus fez assim. Porque Deus quer o homem barbudo, não é verdade? Deus quer o homem barbudo. Ele quer. Então eu acredito que quando Deus fez fez Adão, ele deve ter feito Adão barbudo. Porque Adão, quando é feito, ele já é feito no tamanho de um homem, né? Então eu acredito que Deus já fez Adão na estatura máxima do homem, que é o ápice, ou seja, a beleza do homem. Ele fez Adão inteligentíssimo, o camarada devia saber muita coisa, cálculo, essas coisas todas, né? Barbudo também, aquela barbona preta, né? Aquele cabelo cheio assim também, não sei lá, né? Então a gente tem esse problema, né? Onde a gente veio aí que não podia ter barba, não. Eu não tenho porque me coça. Faz mal pra mim, eu não consigo ter. Senão eu não tiro a mão daqui, fico coçando assim. Eu falo, que negócio é esse? Ia ficar coçando. Mas se fosse costume, já tivesse deixado desde... Aí, beleza, aí às vezes nem esquenta a cabeça muito. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Versículo 4. Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba. Ele cortou também metade das vestes até as nádegas e os despediu. Aqui foi para envergonhá-los mais ainda. Mas o problema não era as vestes, porque a veste era só trocar, né, irmão? Na hora. Mas Davi falou, manda eles ir lá para tal cidade, tal lugar, e deixa eles lá até crescer a barba. 5. Quando isso foi informado a Davi, enviou eles mensageiros a encontrá-los. Olha só, Davi nem esperou eles virem até Davi, porque a situação era vergonhosa. O que Davi falou? Vai lá encontrar eles no caminho, nem deixa eles chegar aqui, né? Mandou, enviou para encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Né? Aí então só voltaram depois que a barba cresceu. E aí teve uma briga grande por conta disso, né? Davi falou, meu Deus, os caras, eu mandei alguém para fazer paz e eles pagam a gente desse jeito, com mal, né?
E aí, o que é interessante aqui, irmãos, a diferença, né? Quando o povo de Israel vai lutar, eles têm algo a mais. Eles lutam por Deus também, pela honra de Deus. Versículo 12, olha só o que fala. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos teus olhos. Ou seja, entregar a vida deles na mão de Deus. Vamos para a guerra. Eu acredito que é isso o que dava mais força para eles vencer essas batalhas, né, irmão? Porque quando o homem perde o medo da morte, pelo amor de Deus, é terrível, hein? Quando vai para a guerra, vai mesmo para ver a vitória. Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Alguma pergunta antes da gente ir para o capítulo 11? Então vamos para o capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Decorridos um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e... Oi, Cristiano. De falar. Perdoa até... porque estava apagado aqui, eu apertei conversando e não falou. Então tava falando assim, mas esses irmãos assim que... De onde que a gente é, da igreja que a gente era, falavam tanto de barba, né? Que tinha que cortar a barba, que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E hoje, nos tempos antigos, os irmãos, a gente sempre lia isso na Bíblia, e os irmãos falavam que a gente tinha que cortar a barba. Engraçado, né? Por que a gente, em vez de deixar a barba crescer e ficar lá, né? Eles falavam até para os irmãos músicos, coitado, irmão, cortar a barba, porque senão não vai conseguir tocar, né? É isso que eu queria acrescentar para vocês. Deus abençoe. Não pode ter barba lá. Eles não gostam da barba. É tudo coisa que eles inventaram. Eles mesmos falam isso, que não é nada de Bíblia. Como é que é? Código de ética da igreja. Vamos lá. Tanto que até hoje eu ainda continuo com isso daí. Às vezes eu deixo a minha barba crescer, irmão Josafá, mas tem horas que também eu já não aguento e já corto. Não aguento também. Vamos lá. Capítulo 11. Também. Segundo Samuel, capítulo 11. Decorridos um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias.
Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morto. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encoleriza e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Eita, irmão, agora eu tô vendo que vai ter muita coisa. Não vai nem tá até esquecendo de entrar no capítulo 12. Nem vai dar, né? Porque esse aqui é um dos capítulos mais polêmicos do Velho Testamento. Aqui a gente vê Davi, meu Deus do céu, o homem tá tomado pela coisa ruim mesmo. Você vê? Vamos começar. Você viu que eu já dei uma dica lá atrás. O que aconteceu nessa guerra? Primeira coisa, aonde Davi ficou? Ficou em casa, né, irmãos? Não foi trabalhar. Esse é o negócio. Não foi trabalhar. Aí aquele ditado que a gente ouve das nossas mães, né, das tias. Eu tinha umas tia braba que ela ficava apontando nós na rua e contando pra minha mãe. Nós chegávamos em casa. Minha tia era terrível. Chegava em casa e aquele sermão: cabeça vazia, é panela do diabo, meu filho. E tá aqui a prova disso, ó. Ficou em casa, não tinha nada o que fazer. Ficou aqui no terraço olhando os outros tomar banho. Eu não sei nem como é que alguém toma banho também daquele jeito lá, né? Não tá estranho, gente? Assim, a Bíblia não fala, mas não parece que a mulher também parece que sabia e estava tentando se mostrar? A gente não sabe, né? Como é que toma um banho num lugar que dá para ver, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui devagarinho. Bom, primeiro, aconteceu o quê? Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. Agora olha, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém, lá sem fazer nada, ficou em casa. E aí segue o versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Quieta, Síria. E aconteceu que numa tarde andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Bom, aqui, gente, provavelmente ela estava se lavando. Talvez não significa necessariamente que ela estava tomando um banho público, né? Ela estava se lavando, mas ela era uma mulher bonita que chamou a atenção dele, né? Ou seja, por exemplo, ela poderia estar lavando os pés de uma fonte, de uma água, alguma coisa, né? Ou no calor que estava jogando água no rosto, jogando água no cabelo. E aí ele viu ela se lavando ali e já quis para ele. E aí segue.
Versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, em outras palavras, né, irmão? É casada aquela mulher? Mandou saber. Eu não tô falando, gente. Aqui em casa, aqui só eu que não falo nada. É todo mundo manda em mim aqui. Até a Síria aqui. Vocês estão ouvindo? A voz, ouviram o barulho ou não? Aqui a menina que manda em mim, a esposa que manda em mim. Agora até a Síria, rapaz. A Alexa, ela também começa a falar. É só Deus. Versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Ou seja, na linguagem de hoje. Vai lá e pergunta se é casada. Entenderam? Quando fala perguntar quem era a mulher, é saber qual a procedência dela. E disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Ailã, mulher de Urias, o Eteu? E esse Urias era homem de Deus, né, irmão? Fala a verdade, né? A gente já vai chegar lá. Então enviou Davi mensageiros e mandou-lhe trazer-lhe. Olha, sabia que já era casado. E mais gente estava sabendo, gente. Quando você vê, essas coisas não acontecem. Ou seja, o servo que trouxe a notícia sabia que ela era casada. E ao mesmo tempo teve que ir lá convidar ela. Ô Betseba, o rei está te chamando para um jantar na casa real. Né? Vamos lá. Olha só, todo mundo está vendo. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. É aqui que está, gente, o que não sei se isso tem a ver com ela se lavando lá. Aqui significa que ela estava limpa da sua imundícia, ou seja, as pessoas poderiam se aproximar dela. E uma das imundícias da mulher, que é um nome até forte, mas é o que é dado lá, é quando a mulher está naqueles dias, né? E depois de 7 dias ela está purificada. Então aqui já fazia mais de 7 dias que já tinha terminado, né, o fluxo, tá? Então eu não sei se aquele lugar de lavar tinha algo a ver, não sei se lavando os panos, né, da parte íntima, eu não sei, a gente não sabe. Mas vamos lá. Então voltou ela para a sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, ou seja, isso aqui levou ainda mais 1 mês, 2 no mínimo aí, quando ela viu que o dia do fluxo não veio, falou, ixi, manda avisar Davi lá, tô grávida. Irmão, segundo a lei, o que acontecia aqui? O adultério. O caso do adultério, quando o esposo sabe que ela é adulterada, ele tem direito de juízo, de pegar os dois. Você vê? É os dois. Você vê que Davi, ele quer se livrar, porque se ele é justo de verdade, ele teria que deixar pegar ele, levar para o meio da praça e apedrejá-lo junto com a mulher. Então um mal encobrindo o outro mal. Você vê como é importante, gente, o estudo da lei. Lembra que eu sempre falo isso? Para a gente entender o que a gente está entendendo agora aqui da gravidade. A gente está entendendo a consequência, o que era para acontecer. A gente entende agora qual era o pavor de Davi. Não era só de perder o reino, mas era de morrer como um pecador. Porque nem o nome dele seria lembrado mais. Que lá na lei, lembra, né? Que deveria matar para que não fosse lembrado e o pecado dele fosse... Então era um pavor. Então segue aqui. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi, né? Obviamente que Joabe já estava achando estranho. Por que está mandando chamar um homem? E nem é um homem assim, né? Dentre os capitães, nada. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente você vai ver Davi falando lá para Joabe. Joabe, não te pareça mal o que eu falei. Tanto um quanto o outro morre. Aí segue o versículo 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi, como passava Joabe? Como está o povo? Como ia a guerra? Olha lá. O homem, quando já está, irmão, o pecado no coração do homem transforma o homem em um homem perverso, né? Era um homem bom, temente a Deus, mas nessa parte você vê que ele está agindo como um pecador perverso, fingindo que está preocupado com o povo e tal, para puxar assunto. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Ou seja,
Davi queria que ele fosse urgente para a casa dele, que se deitasse com a mulher dele e aí confundisse tudo para não saber que o filho era dela. Contudo, gente, segundo a lei, lembra que a lei fala que se o homem suspeitar da mulher, que ela não é, agora eu não lembro qual que é a sentença que tem lá, mas tinha algo sobre suspeitar da mulher, que deveria levar a mulher à presença dos juízes, que era o sacerdote, e ali iam jogar sorte e tal, e muitas das vezes Deus guiava eles nessa sorte dessas coisas para descobrir o pecado, né? Mas Davi estava arriscando, manda ele lá. E Davi o que fez? Mandou um agrado da mesa do rei, o quê? Alguma coisa boa para comer. Para quê, Davi? Queria que ele chegasse em casa com algo bom, gostoso, para alegrar o coração da mulher. Ó, ela tá vendo o esposo vir, e ele vem com um presente bonito, gostoso, né? Sei lá, um pernil, o que é, né? Com um galão de vinho, eu não sei. Ele queria que o homem chegasse em casa, e hoje o homem leva bombom para casa, né? Bombom, flor, né? Era um pernil e um barrilzinho de vinho, porque não era sempre que tinha, né, irmão? Mas a ideia era agradar a mulher, deixar ela alegre, né? Para que eles se deitassem. 9. Porém Urias se deitou à porta da casa do rei, à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. Olha como é Deus mesmo. Isso aqui é Deus. Deus colocou temor no coração de Urias. Aqui você vê a mão de Deus. Deus falando assim, você não vai descer. Ou seja, o que Deus está querendo fazer aqui, irmão? Não vou deixar Davi esconder isso. Vamos ver até onde ele vai. E foi piorando, gente. Né? Ele deveria cair de joelho aqui, já se arrepender, confessar tudo, mas não fez. 10. E fizeram saber isto a Davi. Quem que ficou preocupado, gente? Correu lá para poder avisar Davi. Ó, ele não foi para casa real. Os empregados que já sabia do que Davi tinha feito e sabia que ela tinha que descer. Olha só como já tem as testemunhas da maldade. E essas testemunhas, gente, presta atenção, como o pecado vai contaminando todo mundo. O que é que a lei dizia quando você soubesse? Você tinha que denunciar. Tá lá na lei. Você não pode guardar. Por conta do quê? Lá a Bíblia fala que é por conta do pecado, para não ficar sobre o povo. Você tinha que denunciar. Então, o povo com medo de Davi, já estava sendo o quê? Vamos ver se vocês lembram da palavra. Quando alguém faz alguma coisa errada e você não fala nada ou não aponta, o que você é? Você passa a ser o quê? Conivente. Isso, conivente. Ou, tem outra palavra também. Cúmplice, irmã Beth. Exatamente. Cúmplice. Isso é pecado, gente. Nós devemos apontar e condenar, como a gente faz, né? Aqui nesse caso, Davi, o que Davi é aqui, gente? Ele não é alguém comum do povo. Ele é um representante do povo. Está na frente de todo mundo, né? Então o povo aqui, ó, porém Urias se deitou na casa, à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceu a tua casa? E disse Urias a Davi: A arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu servo, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha, coitado, coitado, olhando Davi como exemplo ainda e dizendo: por tua vida, meu senhor, eu não vou fazer tal coisa. Achando que Davi ia ficar feliz. Davi foi apavorado de ver aquele homem falando isso. Olha só que coisa, gente. Isso aqui, gente, é Deus, tá? É Deus que endureceu o coração. Não, esse homem é temente, vai ficar e não sai daí. Fica na porta da casa do rei. E aí no versículo 12, Davi tentou de novo. Ele falou: não, vou me embriagar esse homem, gente. Pelo amor de Deus. Dá vinho para esse homem, faz ele voltar para lá. Ó. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje. Ou seja, o plano dele, ó, quando for de noite a gente vai encher esse homem de vinho. E não é possível, ele vai. Aí segue:
e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se à sua cama com os seus servos, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Ou seja, tinha algum lugar, algum quarto onde os empregados lá dormiam e ficavam, ele foi bêbado para lá, mas não desceu para a casa dele. Versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Olha que maldade, gente. Pela própria mão do homem está levando a sentença de morte dele, ele nem sabe, porque Davi confiou nesse homem, é muito justo, pode mandar tranquilo que ele não vai ler, ele não vai abrir não. Aí mandou uma carta pela mão do próprio Urias, escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha que terrível. Ou seja, leve esse homem para o maior frente de peleja, e além dele estar na pior frente, ou seja, aquele lugar mais difícil de vencer que eles estavam, além de estar ali, ainda diz, sai de trás dele, larga ele sozinho. Meu Pai do céu. E aí versículo 16, aconteceu pois que, tendo Joabe observado bem a cidade, ou seja, Joabe foi observar para ver qual era o lugar que estava mais difícil, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Olha lá, o coitado, né? Além de Davi cometer um adultério, mentira, enganação, agora um homicídio, né? 18. Então enviou Joabe a fazer saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que se o rei se encolerizar, ou seja, se o rei ficar bravo, né, e te diga: por que você chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabia vós que haviam de atirar do muro? Ou seja, Davi vai ficar bravo, ou seja, era tudo planejado, gente. Né, que Davi ia ficar bravo, por que você chegou tão perto do muro? Mas foi Davi que mandou eles ir para perto do muro para morrer. Olha lá. Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubozete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que você chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez a saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra teus servos desde o alto do muro, e morreu alguns dos servos do Senhor, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Então o plano era esse, né? Era tirar a vida do coitado do homem, e Joabe estava sem entender porquê, mas estava atendendo o pedido do rei, que era, Joabe não era bobo, ele entendeu, que era para matar Urias. Ou seja, manda Urias ir lá e sai de todo mundo de trás dele, o homem vai morrer. E pelo que a gente entendeu aqui, é que eles foram em um local onde lá em cima do muro tinha muitos flecheiros, e ali não tem como você ficar vivo mesmo. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos. Olha aqui, né? Joabe provavelmente está obedecendo a Deus, mas está achando esquisito. Aliás, a Davi, mas está achando esquisito. Então Davi já manda um recado para dar uma tranquilizada lá em Joabe. Ó. Não te pareça isto não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-a tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou o seu senhor. E passando o luto, enviou Davi a recolher em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ou seja,
Tudo isso teve que ser feito muito rápido, para que o filho, porque Davi já tinha plano, depois que esse homem morreu, eu mando trazer a mulher e eu faço que já me deitei com ela logo agora no primeiro dia, para que Israel achasse que aquele filho era um filho legítimo, normal, como se Davi tivesse, sabe, assim, eu fiquei com dó de Urias, deixa eu pegar a esposa dele, para que ela tenha descendente, né? Mas não, tudo era um plano para esconder o quê? O erro dele. Mas esse erro tem um nome, esse pecado. Adultério. Adultério. Tudo isso para esconder um adultério. Alguma pergunta, irmão? Tem homicídio também, né, Josafá? Porque mandou matar ele? Não, o homicídio é um outro pecado que é consequente do que ele tenta esconder, né? Que nem eu falei agora. O que ele estava tentando esconder? O adultério. E aí, irmão, você vai esconder uma coisa errada, não tem jeito. No mínimo, o pecado menorzinho que você comete, quando você comete um pecado e não quer dizer qual que é, o pecadinho pequenininho que não vai ter jeito. Já nasce dois. O que você fez errado. Quando você não se arrepende e não confessa, o que você tem que fazer? Orar. Mentir. Mentir e enganar. Ou seja, quando você não quer confessar, quando você quer esconder e alguém vem e te pergunta, já começa o bolo, né? Você já vai uma coisa atrás da outra e já vai. Não tem jeito, gente. A gente tem que se entregar mesmo, pedir misericórdia e perdão. Não tem jeito. Deus está vendo. Deus está vendo. Mas Davi é um exemplo. Nós não somos melhor do que nenhum personagem bíblico. Lembre-se disso. Não vamos achar que somos melhores do que ninguém, tá? Nós não somos melhores do que ninguém. Hoje nós temos todos esses testemunhos relatados. Isso aqui tudo é testemunho. Relatado, gente. Que está ensinando a gente. E se fosse nós lá onde está tudo acontecendo conosco? Tudo acontecendo agora, em primeiro lugar conosco, né? Então nós não somos melhor do que ninguém. Nunca leia a Bíblia se achando melhor do que os personagens que estão ali. Não, caia de joelho e fala: Senhor, me perdoa, que eu também sou fraco e pecador. Porque a única diferença que tem aqui, irmão, é a misericórdia de Deus. Irmã Adriana, pode falar. Pastor Josafá, nesse acontecimento aí de Davi e Urias, não foi só o pecado de adultério e homicídio. Tem um pecado também que se chama tramar. Ele tramou também contra Urias. A gente aquele tal de maquina contra o seu irmão. Mal, né? Em Salmo fala muito sobre isso, né? Aquele que maquina o mal, aquele que tem pés, como é que fala? Pés ligeiros para derramar o sangue. Tudo isso Davi fez. Ele derramou sangue, ele maquinou o mal, ele planejou. Irmão, você viu que o pecado era um homem temente, era um homem que buscava Deus. Mas quando entra o pecado, você vê que o homem vai se afastando de Deus e aí vai vindo mais pecado, mais pecado, mais pecado. E aí, meu amigo, não tem chance, né? Terrível, né? Feio isso aqui, né, gente? Chega a ser nojento, né? Um homem tão crente, ou seja, tão temente, estava lá lutando pelo rei, pela casa do rei, né? E ele fez certo, falou: não, eu vou me deitar com a minha mulher quando todo o exército voltar para sua casa, quando todo mundo tiver ganhado, quando todo mundo tiver vencido, né? Que foi mais ou menos o que Moisés pediu. Lembra quando eles iam atravessar o Rio Jordão? E 2,5 tribos quis ficar antes do Jordão. Falaram: a gente não quer passar o Jordão, a gente quer ficar aqui. O que Moisés falou para eles? Vocês lembram? Eu vou falar para vocês então. Moisés falou assim: vamos atravessar mesmo assim. Não é isso, Cris. Não é isso. Eu não quero que chuta, Cris. Eu quero que fala o que você lembra do estudo, tá? O que eles falaram? Não, a terra aqui é boa, a gente quer ficar aqui. Moisés falou: tá tudo bem, vocês gostaram da terra? Tá. Mas vocês deixam os seus filhos, as suas esposas, os seus gados, vocês vão passar também e vão junto com seus irmãos pelejar a peleja. Quando todos eles tiverem vencido, ganhado nas suas casas, nas suas terras, aí vocês voltam para sua terra. Ou seja, vocês não vão ficar aqui achando que a missão de vocês acabou,
porque estava fácil, porque eles enfrentaram muita gente ainda. Então, é mais ou menos isso, ou seja, vocês vão voltar para suas esposas depois que a guerra tiver terminado. Entendeu, irmão? É mais ou menos o que Urias deveria ter aprendido na história, porque eles falam da história. Lembra o que Davi fala aqui? Como é que fala? Ele relembra um fato. Você vê como eles aprendem a história? Vocês não lembram como Melquisedeque... como é que era o nome do homem ali mesmo? Emimeleque, né? Como ele chegou muito perto do muro e uma mulher com um vaso matou ele. Por que vocês chegaram perto do muro? Então, ali eles aprendiam muito com história. Então, provavelmente, a gente não sabe, mas Urias também pode ter aprendido com isso, falando, não, eu volto para minha esposa depois que todos os meus irmãos voltarem também. Cada um para sua esposa. Você viu? Foi muito crente, né, gente? Mas, outro pecado. Adriano, se nós for cavar os pecados aqui, né, o que Davi fez? Esse homem fez o quê? Um bem a Davi. E Davi pagou ele com o quê? Com mal. Com mal. Pagando mal. Ele paga o mal, o bem que ele recebeu. Você vê que isso aí ou seja, está tudo isso no coração de Davi. Todos esses pecados, né? Agora vamos no capítulo 12, que é a hora que tudo é revelado. Davi estava quietinho lá e achou que ninguém estava sabendo. Aí Deus vai lá no profeta e fala, vai lá, profeta. E Davi era bravo, homem valente, os servos estavam com medo. Mas quando Deus quer falar, o que ele faz, irmão? Ele tira o medo e fala, vai. E aí você vai com autoridade, né? Então vamos ler agora o capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez coisa tal e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu pai e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra.
porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras e a picaretas e a machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Irmão, aqui, né? Consequência terrível. Deus tira o juízo que ele merecia da própria boca de Davi. Da própria boca de Davi, quando ele cria aquela parábola. Fala, Cristiano. Qual é a mensagem que esse texto está trazendo para nós, irmão Josafá? Por favor. É isso que eu estou fazendo agora, Cristiano. Estou tentando falar. Peraí, vamos lá. Então, irmão, aqui o Senhor manda um profeta para falar com Davi. O Senhor manda o profeta. E Deus sabendo tudo, né? Não só Deus, irmão, mas aqui a gente percebe que já tinha muita gente do povo sabendo, né? Você sabe que o povo sabe, começa a falar, o povo só teme, eles temem. Por quê? A gente vai chegar nesse ponto aqui. Porque o próprio Deus fala: você fez com que o meu nome fosse blasfemado entre os outros povos. Gente, o negócio foi longe. Foi em outros povos. Por quê? É normal os moabitas, os selacumbitas lá, eles fazem essas coisas? É normal, não é? Moabita, porque eles não têm lei, gente. Deus fala: ó, esse povo faz miséria, eu nem quero eles na minha frente. Deus não falou isso lá atrás? Falou que é um povo ruim, perverso? Mas o povo santo, é isso que eles falavam. Não é esse o povo santo? Não é Davi, o servo do tal Senhor? Nós não sabemos que eles têm a lei, a regra lá é do adultério. O que eles deveriam estar falando? Gente, quem que era o maior inimigo deles? Davi. A liderança de Davi. E o que os outros povos estavam falando de Davi? Do povo de Israel? E aí, vocês falam que tem Deus aí? Cadê? Davi está vivo ainda, vocês têm que matar ele. Ele não é um adúltero? Porque eles sabem a lei. A gente já viu mais para trás lá, né? Outros povos que sabiam das leis de Israel. Eles sabiam.
Porque uma das artes da guerra, gente, é você estudar o inimigo, aquilo que eles acreditam, para você usar isso contra eles. Então, gente, eles estavam blasfemando de Deus contra o povo, ou seja, é o povo que começava a ser ofendido. Tipo, você está numa cidade onde Israel toma conta, mas aquele povo não é povo de Israel. Você invadiu a cidade, como a gente viu lá. Davi, ele tomou muitas cidades. Ele invadiu a cidade. O que o povo lá fazia? Você pode dominar a cidade, mas você não pode tapar a boca do povo. E aí, não é vocês que é o povo santo? Vocês estão sabendo que o seu rei é um adúltero? Por que vocês não vão lá executar justiça com ele agora? Por que vocês não matam lá? Porque a lei de vocês diz que o adúltero merece a morte. Vocês estão entendendo, gente? Que o negócio já estava de um jeito, ou seja, Deus fala, o meu nome está sendo blasfemado por tua causa. Então segue aqui, ó. Aí, Natã chega lá e faz essa parábola aqui. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. O que o profeta está tentando dizer aqui? Que aquela cordeirinha, além de ser o único bem que ele tem, tudo que ele tinha, ele criava, ele pegou amor nela e criava ela como um filho, um ente querido da casa, né? E ele fala, e enviando um viajante ao homem rico, deixou ele de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi, o que ele fez aqui? Ele suscitou o quê? Um código da lei. Lembra, gente? Se você pegar uma cordeirinha e matá-la, né? E isso for errado, você fala, você tem que ir lá e devolver 4 vezes mais. Então ele tá apontando o código da lei. Então, boa, Davi. Então você conhece a lei, né? Conheço. Então tá bom, segura aí que vai chegar aí. Vocês estão entendendo o que como é que fala? A emboscada que o profeta colocou ele? Então disse Natã a Davi, meu Deus, gente, eu preciso falar isso na cara do rei. Tu és este homem. Ou seja, o que ele diz? Você é esse pecador que merece morrer, que você disse que é digno de morte. Você disse. Gente, o que quer dizer a palavra de rei lá? Palavra de rei é uma lei. Se ele diz, tem que cumprir. Ou seja, ele colocou Davi numa situação horrível. Ou seja, e aí, Davi? Você falou que é digno de morte. Como é que vai fazer? Você vai dar ordem aqui para alguém te executar? Ou seja, é mais ou menos isso o que está acontecendo ali. Aí segue. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí Deus já começa a falar para ele, né? O que Deus fez para ele. Eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Ou seja, Deus está falando, você fez isso diante dos meus olhos, Davi. Eu estava vendo. Aí segue, a Urias, o Eteu, feriste a espada. E a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, você foi tão covarde que você usou a espada do inimigo para matar ele. 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Gente, uma profecia que até hoje se cumpre. Vai lá em Israel para você ver. Como que eles estão, gente? As mulheres andam armadas na rua, com medo
né, como é que fala? Dos fundamentalistas, né, os muçulmanos. Eu vi uma imagem das mulheres, mas por quê? Jamais apartará a espada, ou seja, a guerra jamais vai se apartar de vocês, né? Deus faz uma promessa dessa, gente, que ele faz uma promessa por todas as gerações. Isso é para demonstrar, a gente tem que meditar que isso está revelando o tamanho da indignação que Deus ficou. Porque não foi uma indignação pequena, ou seja, ele não está punindo só Davi. Por tua culpa eu vou cobrar isso que você fez pro resto da vida ao povo de Israel. Você está entendendo quando ele diz que a espada jamais se apartará? Ou seja, isso vai estar em memória do povo por todo sempre. Os judeus até hoje, eles pedem perdão por isso. Por isso aqui. Porque eles, como mais do que nós, eles estudam muito esse livro, né? E eles pegam eles estudam desse jeito que eles vão de verso em verso, meditando e comparando com a lei. Então até hoje, quando eles oram naquele muro, eles falam: Senhor, perdoa o pecado de Davi, Senhor, perdoa, afasta de nós a espada, Senhor, dá a nós uma terra de paz. Até hoje eles pedem por isso, gente. Então aqui revela o quê? Uma indignação enorme. Se você está indignado aí, irmão, ouvindo, porque eu tô e todo mundo está aqui, Deus está muito mais, porque isso foi perverso. E por quê? Porque foi alguém que próprio Deus... Gente, ó, para pensar. Você contrata alguém da sua confiança para tomar conta de um mercadinho de um amigo seu. É da minha confiança, pode pular. E essa pessoa rouba o mercadinho. O que isso significa? Que a culpa é de quem? Minha. Que eu coloquei alguém da minha confiança. Você está entendendo a indignação de Deus? Eu coloquei você para protegê-los e você fez o mal para eles. Você traiu minha confiança, Davi. E aí segue. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E vocês vão ver nos capítulos seguintes que isso aqui cumpriu. Davi fez escondido. E aí a gente vai ver que Deus permite, né, que o diabo, com seus planos maquiavélicos, que a gente vai ver na frente, isso aqui se cumpre. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi. Gente, o que a gente... Bom, vamos ler primeiro. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Toda a vida, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem sobre o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então aqui ele está falando: por conta de você, os inimigos do Senhor estão blasfemando contra o meu povo, contra a minha lei e contra mim. O que a gente tem que entender aqui, irmãos, também? Davi perdoa, Deus perdoa o pecado de Davi, mas ele não remove a consequência do pecado. Entendeu, irmão? Muitas das vezes, às vezes a gente pode fazer alguma coisa errada e pedir perdão, Deus te perdoa, mas não significa que ele vai remover a consequência. Tem irmãos, eu vi um debate uma vez, na televisão, aquela Luciana Gimenez lá, ela chamou um pastor e tem um padre, de uma não sei quem lá, aí alguém disse assim, e o pastor estava mal preparado para aquilo lá, disse assim: então quer dizer que um homem é bandido e ele se converte e aí tá tudo certo? Tá errado isso aí. A Bíblia nunca falou isso. O pastor ele não soube explicar. Ele tentou explicar porque isso é o que o povo do mundo acha. Que se o bandido está lá na cadeia, ele fez coisas erradas, Deus o chamou e converteu ele, significa que vai ser apagado o que ele fez? Lógico que não. Deus te perdoou
lá o seu pecado com ele, mas o que você fez aqui na terra tem consequências. Você tem que pagar a sua dívida com a sociedade. Você tem uma dívida com Deus. Jesus Cristo pagou a sua dívida com Deus. Mas a outra dívida que você adquiriu aqui na sociedade, você tem que pagar ela. Deus não vai tirar isso de você. O cristão, né? Porque seria fácil, né? Só se converter, você sai da cadeia. Não, meu querido, ótimo que você se converteu, fica firme mesmo, Deus é contigo, tá perdoado, quando você morrer você vai embora, mas você pegou 10 anos, vai ficar 10 anos na cadeia. Né? Você tem, e agora que você é cristão, você tem que cumprir essa pena aí, né? Direitinho, com bom comportamento, mostrar que você é um cristão. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Né? E essa parte de Davi mostra muito bem isso. Ó. Deus perdoou ele, mas não tirou a consequência que viria sobre ele. Aí diz o versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Essa criança morreu, como a gente viu, né? Ele fez jejum, ele jejuou 7 dias. Pelo que a gente entende aqui, ele não comeu em 7 dias. Porque quando a criança morre, a primeira coisa que ele faz, ele toma um banho, porque parece que ele não jejuou e nem banho ele tomou. Então ele toma um banho, vai ainda em jejum na casa do Senhor, né, adorar. Depois ele volta e pede pão com urgência. Ele está com fome, né? E aí eles entendem mal, né? Mas Davi, você fez tudo isso, o menino não estava doente agora, quero que você fazer. Não, agora não, agora não tem mais jeito. Então ele jejuava pela criança, né? Que talvez, eu não sei se era um erro, né? Ele deveria, obviamente, você deve orar, pedir para Deus salvar a criança, mas ele deveria estar clamando mais pelo seu próprio pecado, aquilo que ele fez de errado. No versículo 24, né, para a gente não ficar lendo ponto a ponto, ó. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, aquele filho lá do pecado morreu. Ela teve outro filho. Esse sim é Salomão. E a gente já sabe o que vai ser desse menino na história. E aqui o interessante é, irmãos, Deus amou o filho da mulher que foi a mulher que Davi adulterou. Olha que interessante. Será que Deus foi o modo de Deus aceitar todo aquele clamor, aquele pedido de perdão? Ou seja, eu tirei um filho, mas o outro que eu dou, ele acaba amando aquela criança, né? Alguma pergunta, os irmãos? Davi ou Cristiano? Pode falar. Algum outro irmão quer falar alguma coisa? Então vamos para o capítulo... Ô Josafá, só ali no versículo... Cadê? No versículo 13, onde ele fala que ele pecou contra Deus, ali é também como se ele reconhecesse, né, o pecado que ele cometeu, não, né? Ali sim, ali ele reconhece, não tem nem como mais. Já tá tudo desmascarado ali, ele cai de joelho, ou seja, ele se levanta, olha gente, o impacto, ele se levanta do trono todo valente, indignado, e aí ele, na adrenalina subindo, ou seja, ele mesmo queria ir, parece que ele mesmo queria executar o homem que fez aquilo. Eu não vou nem mandar, vai ser eu. É tu esse homem. Meu Deus, imagina a mudança aqui dentro, né, da adrenalina, jogou um balde de água fria no homem, que aliás, gente, todo o povo devia estar falando disso, né? Se o povo de fora estava usando isso para falar mal de Deus, para blasfemar de Deus, né? É igual hoje, vocês sabem, o cristão, o povão do mundo, gente, eles podem beber, sair por aí, fumar, cair bêbado, ficar, né, fazendo bagulho. Mas ninguém vai falar nada, porque para eles a vida deles é essa. Mas nós não, né? Olha lá o crente. O crente não conseguiu nem entrar na casa dele. Tá bêbado, né, andando. Eles vão falar, tá? E principalmente se as pessoas forem seu adversário e tiverem ódio. Porque aquele povo tinha ódio porque eles estavam sendo escravos de Israel. Tinha várias nações onde Israel estava subjugando aquelas nações. E aí, eles usavam aquilo para blasfemar contra Deus. Eles não podem matar toda a população da cidade, de todas essas cidades.
né? Então aquilo foi aumentando. Aí Deus falou: vai lá, Natan, já está na hora. Vou mostrar para aquele homem que eu sei. Achou que Deus não sabia. E outra coisa também, irmão, que eu observei no capítulo 24 da Betseba, que é o que o irmão falou, né? Quando a gente estava lendo, eu estava pensando, e como é que a gente não pode, assim, se for nós, a gente já ia julgar, mas com com aquela mulher, e Deus ainda amou o filho dela, tal. Aí eu fiquei pensando aqui, falei, nossa, a gente não tem como, né? É só Deus mesmo para ter misericórdia e ainda ter esse tipo de atitude, né, com ela, porque acabou amando o filho que ela teve com ele ainda, né? É verdade. Eu vou responder o comentário da irmã Cristiane, mas já vou avisando que eu vou ler o comentário dos irmãos que estão aqui no chat, que eu estou vendo, e já vou falar de vocês também. Irmã, exatamente, tá? Se a gente tentar se colocar no lugar de Deus, a gente vai ver, não é só chegar fazendo justiça, gente, a toda hora, a todo momento. Vamos tentar nos colocar no lugar dele? Vamos. Então vamos lá. Você tem um filho, uma filha, pai. Você tem uma filha. E essa filha faz uma coisa muito errada. Ela engravida de um homem casado. Você vai ficar bravo? Meu Deus, não dá nem para imaginar, irmão. O que a gente vai fazer? Bravo mesmo. Você vai falar as palavras talvez que você nunca falou para ela na vida antes, né? Aquelas palavras feias, aquelas coisas. Você vai ficar bravo, você vai bater na mesa, você não vai ter coragem, lógico, de bater nela, nada, né? Porque é filho e também porque tá grave, mas você vai bater na mesa, às vezes você vai ficar se falar com ela e tal. Mas a criança, gente, tem alguma coisa a ver com isso? Muitas das vezes, gente, essa criança nascendo nesse ambiente todo perturbado, sabe? Às vezes o avô e a avó são aqueles que vão dar muito mais amor a essa criança. É aqueles que vão amar mais essa criança, porque é amor, gente, não dá para explicar, entendeu? Então, sempre que a gente não consegue, tá? Isso é o que eu falei, é uma tentativa de entender o que Deus está fazendo. Eu vou dar até um conselho para você. Sempre coloque a situação da pessoa que está ali como fosse seu filho e você tenta se colocar no lugar de pai e de mãe. Porque é esse o relacionamento que Deus tem com Israel. É esse, gente. É sempre um relacionamento de filho com pai. E Deus está falando isso o tempo todo aqui. Então, eu já vi gente indignada falando isso. Mas como? O filho da prostituta, o filho da adúltera. Mas, gente, para pensar como um pai e uma mãe, né? E muitas das vezes essa criança cresce no temor de Deus e você vai pegando mais amor ainda. Né? Então essa criança não tem nada a ver com isso. E Deus amou. E quando fala Deus amou, é Deus amou mesmo, né, gente? Porque a Bíblia não usa de palavra lisonjeia. O que isso significa? Palavras apenas para enfeitar e agradar. Quando está escrito aquilo mesmo. Deus fez aquilo, ou sentiu aquilo. E isso está na Escritura, eu não lembro onde é agora, mas é em Salmo que fala que Deus não usa de palavra lisonjeia. Lisonjeia é quando eu vejo o irmão e falo: irmão, mas como você está bonito, irmão, está feio. Não, a Bíblia não faz isso. A palavra de Deus é verdadeira. Se não é, não é. Pronto. Deixa eu ver o comentário aqui. A irmã Janira, eu não sei se tem muito tempo isso, mas pois isso Davi pediu para que trouxesse ele e colocou em sua casa. Exato, irmã, lá atrás, né, que eu acho que ela está falando de Mefibosete. Aí depois agora ela falou: eu acredito que por Davi e Betseba se arrependeu de Deus, teve misericórdia e amou a Salomão, filho deles. Exatamente, né? Tem tudo isso envolvido, né? O arrependimento profundo, que Deus, ele tem prazer, não é? Quando a pessoa se arrepende de verdade, né? Mas lembre-se, gente, né? que teve gente que falou: mas se for assim, a gente pode pecar? Lógico que não, é pecado pecar. E outra coisa, cuidado, porque a consequência você vai pagar. Deus não pagou a consequência dele. O profeta não falou: não, fique tranquilo que nada vai acontecer com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não será atingido. Irmão, eu vou passar você por cima, irmão, né? Essa montanha, eu vou tirar a pedra do teu caminho. Não tem nada disso não, tá?
Você vai mesmo, você fez, agora segura a sua bronca aí. Deus te perdoou, ou seja, ele não vai te cobrar isso depois, mas você vai ter que pagar o que você fez aqui. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa, irmão? Vocês tinham alguma dúvida diferente disso ou não? É bom que agora nós estamos lendo devagarinho, né? Às vezes muita coisa que a gente entendia de forma diferente, agora as coisas estão se encaixando no seu lugar, né? Bom, vamos parar aqui, né, gente? Porque vai entrar em outro assunto aqui, ó. Deixa eu já rabiscar aqui. Capítulo 13. Fala, Cristiano. Essa Bíblia é muito importante, né? Você sabe que tudo isso que está acontecendo já aconteceu e ainda está acontecendo no meio do povo de Deus. A gente que mata os outros por inveja, às vezes a gente vê gente que faz o mal dentro de casa para matar alguém familiar, e as pessoas estão tudo aqui, os símbolos da Bíblia, essas pessoas estão tudo Urias, que fazia tanta coisa e ainda acabou morto, e tem tantas instruções para a gente nós ver da vida, uns exemplos da vida dos outros, uns que é bom e os que não são bons, né? Sim, Cristiano. Peraí. Sim, Cristiano. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Bom, irmãos, então a gente vai encerrar aqui, tá? Sim, Cristiano, é isso. Tem gente que faz mal em todo lugar, Cristiano, tá? Em todo lugar, na igreja e fora dela. Bom, irmãos, vamos orar então, tá? Eu peço para vocês, eu vou pedir para a irmã Cristiane, ela vai fazer oração para nós encerrar o estudo de hoje, né? Aliás, mais alguma dúvida, irmãos? Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre essa passagem? A gente marcou ali, ó, já até esqueci qual que é o capítulo que eu marquei. A gente vai ler capítulo o quê? A gente vai ler 13? 13. Capítulo 13 a gente vai ler depois, tá? Bom, é isso aí, tá? Então eu vou pedir para a irmã Cristiane orar e a gente encerra, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, o seu amor, a sua grande misericórdia, de mais uma vez poder estar aqui, Senhor, no estudo bíblico, junto com a tua amada igreja, com teu filho que presidiu, e que mais uma vez, Senhor, a tua palavra veio nos ensinando tantas coisas que às vezes nós mesmos, Senhor, vemos em nós os nossos pecados, nossos erros, e isso, Senhor, está em nós, mas o Senhor é tão misericordioso e tão grandioso, Senhor, que só Tu, Senhor, para nos perdoar de tudo isso que nós cometemos, Pai. Queremos Te agradecer por esse estudo bíblico, pelo que o Senhor vem fazendo ao longo desse estudo, vem nos ensinando, abrindo a nossa mente, dando luz e a guia da Tua santa e bendita palavra. Abençoa todos que aqui estão participando, Senhor, abençoa, Senhor, os demais, que os dias de estudo, abençoa o teu servo que tem disponibilidade, Senhor. A gente sabe que tem muita coisa para ele resolver, mas é uma parte que o Senhor colocou no coração dele, esse amor, Pai, de poder estar junto de nós, ajudando, Senhor. Alcança outras almas também, tantas que estão aí, Senhor, nos ensinamento errado, Senhor, em entendimento, Senhor, que não é o que a tua palavra está nos ensinando aqui, Senhor. Então alcança essas almas com a tua misericórdia e faça segundo o teu querer e a sua vontade, Senhor. Graça nós te damos por tudo, Senhor, pelo dia de trabalho, pela nossa casa, nossa família, e vemos, Senhor, que tudo isso é a tua benção na nossa vida, Senhor. Ajuda nós a entender o evangelho cada vez mais e também anunciar, levar essa palavra, Senhor, essa sabedoria, Pai, que o Senhor está derramando sobre o teu povo, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor. Ajuda nós a propagar o teu evangelho, contar, Senhor, o que o Senhor fez por nós realmente, Senhor eterno, porque em nós não tem merecimento nenhum, não é mais sobre nós, é sobre o teu filho, é sobre tu, Senhor, que está nos ensinando. Então queremos te agradecer por tudo, dar uma noite de paz, Senhor, de tranquilidade, e ajuda a meditar na sua palavra, Senhor, nesse estudo. Em tudo queremos te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.